Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese. Inspirai, Senhor, nas nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, para esse encontro da nossa catequese, eu gostaria de perguntar, porque agora nós já estamos aí quase entrando no mês de dezembro, e eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, se você, como que você passa a festa do Natal aí na sua família? E a outra é do que você mais gosta no Natal, tá? Então, como que você passa? De repente aí você vai na casa da sua avó, passa aí na casa da sua mãe mesmo, né? Como que funciona aí, junta a família, né? Como que funciona aí geralmente a festa do Natal? Ou se de repente esse ano vocês vão mudar por alguma coisa por conta da pandemia. E a outra pergunta é do que você mais gosta na festa do Natal, né? Então, de repente, fala assim, sei lá, eu gosto aí das comidas, gosto dos doces, né? Do que você mais gosta de ganhar presente, né? Então, veja aí, né? Faça aí uma análise aí, pausa o vídeo e daqui a pouco a gente volta para continuar. Bom, acredito que você já deve ter voltado, né? No meu caso, né? Assim, geralmente a minha mãe, ela fala que ela não gosta muito da ideia da ceia do Natal, ficar acordada até tarde, né? Ela fala assim que não faz bem para ela também comer coisa muito tarde da noite. Então, geralmente, a minha mãe, ela não participa da ceia, né? Tipo assim, a gente, tipo, terminou a missa, a gente passa lá na casa da minha mãe, né? Dá um oi, mas assim, né? Logo minha mãe já vai dormir, né? Então, daí a gente geralmente passa, na família da Juliana, a gente tem aí o costume da ceia, né? Então, todo mundo se reúne lá, né? A gente faz ali uma partilha, cada um leva uma coisa, né? E a gente partilha. E assim, é muito gostoso. Do que mais gosto no Natal? Eu acho que tudo, né? No caso do Natal, aí a gente pega a parte das comidas, né? O Natal é uma festa, assim, de família, né? No caso que a gente se reúne ali como família. Então, eu acho que é um momento bem legal, né? Lógico que, assim, se a gente for ver em termos de importância, a Páscoa é muito mais importante do que o Natal, né? Porque, lógico, o Natal, embora a gente tenha aí o nascimento de Jesus, na Páscoa Jesus morre na cruz por nós, né? Então, assim, a festa da Páscoa é muito mais importante. Mas eu diria assim que muitas vezes a gente acaba valorizando até mais a festa do Natal, né? Justamente por conta aí, acho que da comemoração do Natal, que é uma comemoração muito mais bonita, né? Eu estou falando assim, bonita no sentido de que é Jesus que está nascendo, né? Então, assim, é uma festa mais alegre, né? Diferente da Páscoa, que embora a gente tenha, assim, todo um sentido muito mais profundo, né? Mas a gente olha ali também para o sofrimento de Jesus, né? Então, eu diria assim que a festa do Natal, né? Ela parece que é uma festa que a gente espera muito mais alegre, né? E, assim, muito com uma alegria maior do que a gente espera muitas vezes a festa da Páscoa. Mas vamos fazer a nossa leitura de hoje, né? Então, eu vou pegar aqui do Evangelho de João, capítulo 2, versículo do 14 ao 17. João, capítulo 2, do 14 ao 17. Então, vamos lá. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Então, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: Tirem isto daqui. Não transforme a casa do meu pai num mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então, vocês viram aí que nessa leitura, né, a gente fala aí a respeito do zelo, né? Então, assim, é uma das poucas leituras que a gente tem aí em que Jesus, ele perde a paciência, né? Então, a gente vê assim que Jesus, quando ele olhava para as pessoas, lógico, tinha toda aquela questão do amor, dele querer salvar as pessoas, mas tem alguns momentos ali que Jesus, por assim dizer, ele se irrita, né, no caso ali com os doutores da lei, né, então a gente percebe muito isso. E a gente vê nessa leitura que, assim, é um Jesus meio diferente, que a gente olha, fica até meio assustado, né, porque Jesus, assim, ele faz um chicote e
sai batendo na turma ali, expulsando as pessoas do templo, né? E a gente fica nessa questão aí do zelo, né? Quer dizer, o cuidado, né? Tanto que tem aí, né, no final fala assim, né, que Jesus fala, olha, não transforme a casa do meu pai num comércio, né? E se a gente for ver hoje em dia, infelizmente tem muitas igrejas que acabam fazendo isso, né? No caso, parece que esvazia o sentido aí no caso de você ir na igreja para rezar, e parece que é uma coisa que você vai na igreja porque você quer receber a graça de Deus, mas você tem que dar dinheiro para receber essa graça, né? Então, a gente vê que infelizmente hoje em dia isso daí ainda acontece. Mas quando a gente pega essa questão aí do zelo, a gente vê aí que o zelo é a questão de um cuidado, né? Um carinho, né? Quer dizer, você zelar, né, no caso, por alguma coisa, você cuidar de alguma coisa, né? E ali, no caso, está falando assim que Jesus ele tem essa questão aí desse zelo pela casa de Deus, né? Bom, daí vocês vão falar, nossa, Luciano, mas você começou falando de Natal, daí pega essa passagem aí que Jesus está dando chicotada na turma, né? Qual que é a relação? Então, assim, hoje nós estamos aí num período que a gente fala de período do Advento. Então, são 4 semanas que aí antecedem o Natal. Então, nós estamos aí nessa expectativa da festa do Natal. E, por conta aí dessa expectativa da festa do Natal, a gente lembra sempre, quando a gente pensa em Natal, a gente lembra do quê? De um personagem muito famoso que tem no Natal, que é o Papai Noel. E quando a gente pensa, no caso, no Papai Noel, a gente muitas vezes, assim, às vezes, pelo menos eu tenho essa visão um pouco, né? Que parece assim que as crianças valorizam muito mais, às vezes, o Papai Noel do que o Menino Jesus. Né? E vamos colocar assim, o Natal, ele existe por conta do nascimento de Jesus, não por conta do Papai Noel, né? E como que surgiu, assim, essa lenda do Papai Noel, né? Então, a história do Papai Noel ela é baseada na história de um santo da igreja chamado São Nicolau de Mira ou São Nicolau de Bari, tá? Tem esses 2 nomes aí que a gente vai encontrar. Eu vou contar a primeira história aí, no caso, como que surgiu a ideia do Papai Noel, e daí depois eu volto para a história aí de São Nicolau, tá? Que é o que a gente vai ver hoje. Então, existia já, né, no caso aí, por assim dizer, um culto, né, a um santo chamado São Nicolau, tá? E tem algumas coisas aí que eu vou contar no caso na história aí, que tem meio que assim, que ele ajudava as pessoas, que ele dava alguns presentes. Então, por conta disso, já tinha, né, por assim dizer, algumas comemorações ali meio pro lado da Europa, né, no sentido assim de que, olha, na época do Natal, a gente vai estar pedindo para São Nicolau para ele pegar e dar presente para a gente. Então, já tinha alguma comemoração nesse sentido. E daí nós temos uma empresa, né, chamada Coca-Cola, e a Coca-Cola, eles, por conta aí da parte de aumentar as vendas, né, eles começaram em 1920 com a ideia aí de começar a fazer algumas propagandas, e nessas propagandas eles começaram ali pedir, né, no caso, para um pintor para ele esboçar ali um desenho, né, no caso ali, do que seria o Papai Noel, mas no caso voltando à propaganda aí, no caso, para a Coca-Cola. E quando começou ali mais ou menos em 1931, né, eles pegaram e falaram assim, olha, dá uma mudada, dá uma melhorada nesse negócio aí, porque, por assim dizer, não era, vamos colocar assim, a visão que a gente tem do Papai Noel hoje, né, então, daí como no caso o pintor, né, quem fazia os desenhos lá, ele deu uma melhorada no desenho, então fez aí um Papai Noel mais alegre, né, no caso mais próximo do que a gente imagina, por assim dizer, que seja o Papai Noel. E lógico, tinha alguns desenhos assim que o Papai Noel aparecia bebendo Coca-Cola, brincando com os brinquedos também, né? Então, por conta disso, foi se criando essa ideia, no caso dessa magia, né? No caso aí, que a gente tem aí do Papai Noel, né? E, por assim dizer, em 1964, chegou-se aí na visão, praticamente, que a gente tem hoje do Papai Noel, né? No caso aí, com a roupa vermelha, tudo, né? E se a gente for ver até mesmo a questão da roupa vermelha, por quê, né? Qual que é a relação será que você tem aí de roupa vermelha com Coca-Cola, né? Se a gente parar para pensar, né? Tem alguma semelhança, será, né? Muito bem. E agora vamos voltar aí para o santo que a gente está vendo aí, que é São Nicolau de Mira, né? Então, São Nicolau de Mira, né? Lembrando assim que ele é um santo antigo, né? E quando eu falo assim um santo antigo, para vocês terem uma ideia, ele nasceu em 275, quer dizer, no ano 275,
e ele morreu no ano 326. Então a gente está falando aí de um santo de praticamente 1.700 anos, mais ou menos, né? Então, assim, é muito tempo, né? Muito tempo atrás, quase praticamente o tempo de Jesus, né? E por conta disso, vamos colocar assim, é uma história que foi passada, né, por várias pessoas, mas a gente, por assim dizer, começou a se criar algumas lendas, algumas coisas, né? E por isso que a gente tem, de certa forma, assim, a figura de São Nicolau meio que associada à figura do Papai Noel, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem do santo, tá? Lógico que tem, assim, algumas versões um pouco diferentes, né, que a gente vê aí, mas, basicamente, a gente está falando de um santo que é um bispo, né? Então, São Nicolau, ele era um bispo da igreja. Então, eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, ó. Essa daqui é a imagem que a gente tem dele, tá? Aqui, no caso, ele está aí com uma roupa vermelha, mas vocês podem perceber aqui, ó, que ele está segurando, como é que fala? O evangelho, tá? Ele está aí com uma vestimenta de bispo, né? Então, você vê que lembra um pouquinho, mas ainda é diferente da visão do Papai Noel que a gente tem, né? Tem algumas outras versões que a gente tem, né, que você vê ele aí no caso com, deixa eu pegar uma outra aqui, ó, a gente tem uma outra dele aqui também que está com a roupa vermelha, mas você vê, ó, ele está usando vestimenta de bispo, né? Então, assim, é uma vestimenta diferente que a gente tem, né? E no caso, São Nicolau, então, assim, ele foi ordenado bispo muito jovem, né? E até mesmo falam assim que o fato de ele ter sido ordenado bispo foi uma coisa meio que tipo assim, por acaso, né? Lógico que a gente enxerga aí a questão da misericórdia de Deus, né? Porque no caso, fala assim que o arcebispo, né, no caso lá da região, né, de Mira, que a gente está falando ali, que é na Turquia, né? O arcebispo morreu e precisava escolher um outro padre, né, uma outra pessoa ali para assumir o papel de arcebispo. E daí, no caso, ficaram tentando procurar, mas como não achavam ninguém, acabaram falando assim, então vamos fazer assim, a primeira pessoa que entrar pela igreja, a gente vai pegar e declarar essa pessoa como bispo, né? E, por uma coincidência, ou a gente poderia dizer aí uma jesuscidência, a primeira pessoa que entrou na igreja foi justamente São Nicolau, né? Então daí pegaram ele ali, né, e consagraram ele bispo, né? E daí, lógico, a partir desse ponto, ele, por assim dizer, assumiu essa tarefa, no caso aí, de bispo, né, e pelo trabalho. Então, falar assim que ele era de uma família muito rica, né, então ele recebeu uma herança, mas assim, da mesma maneira que ele teve muito dinheiro, ele também doou muito dinheiro, né? Então, tem aí uma questão de uma história que fala assim que naquela época, né, as mulheres para casar, elas precisavam de um dote. Então, o que é o dote? Quando alguém ia casar com uma moça, né, o pai da noiva, né, ele dava um dinheiro, que era o que a gente chamava aí de dote, né, para, por assim dizer, a família começar, né, no caso aí para a filha, né, junto aí com o marido, eles começarem a vida deles, né. E tinha um comerciante que ele não tinha dinheiro para casar as filhas, né, e daí por conta disso as filhas dele não podiam casar. E daí o que aconteceu foi que quando Nicolau ficou sabendo disso, né, ele pegou e doou uma parte do dinheiro, né? Então ele pegou aí do dinheiro que ele tinha, né, colocou aí num saquinho, né, por assim dizer, de pano, e ele começou a jogar pela janela, né? Então ele jogou, como eram 3 filhas que o cara tinha, ele pegou cada noite, ele foi e jogou, né, no caso aí um saco de dinheiro, né? Então ele jogou num dia, daí o cara já podia casar a filha mais velha, depois ele jogou no outro dia, o cara podia casar a filha do meio, depois jogou no último dia, que daí o cara podia casar a filha mais nova, né? E daí depois, a partir desse ponto, né, criou-se esse negócio que, puxa vida, ó, ele tá dando dinheiro, tá ajudando as pessoas, né? Tem algumas versões que falam assim que ele pegou, não tinha saco, na verdade ele colocou no meia mesmo, então por isso que a gente tem, por assim dizer, o costume de pegar e pendurar meia, no caso lá por assim dizer, na chaminé, né, quer dizer, na lareira, né, que a gente fala. Então, criou-se algumas coisas, né, e também fala assim que ele ajudava muito as pessoas, né, ele era muito bondoso. Muito bem, daí a gente tem um ponto que, assim, ele foi, né, como a gente está falando aí do ano 275, né, quando ele nasceu, então a igreja ela passou por um período de muita perseguição. E, no caso, ele também chegou até a ser
perseguido e chegou a ser preso, né? Daí depois, quando entrou aí o que a gente chama do imperador Constantino, né? Daí a igreja deixou de ser perseguida, né? E passou, por assim dizer, a ser a religião oficial do Império Romano, né? Através aí do imperador Constantino. E daí, no caso, lógico, Nicolau foi solto da prisão. E a gente tem uma coisa muito legal que a gente vê na história de São Nicolau, né, que é a respeito aí de um concílio chamado Concílio de Nicéia, tá? E nesse Concílio de Nicéia, o que acontece? Juntou-se todos os bispos da época para discutirem alguns assuntos. E um desses assuntos era a respeito da Santíssima Trindade. Então, lembrando aqui, tá, o que é a Santíssima Trindade? Nós temos um único Deus, mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, nós temos um único Deus presente em 3 pessoas distintas, tá? Então, o Pai é diferente do Filho, que é diferente do Espírito Santo, tá? Muito bem, isso aí é o que a gente chama aí do mistério da Santíssima Trindade, que já expliquei a respeito disso. Então, se vocês pegarem aí, tiverem um pouco de dúvida, volta nos outros encontros lá que a gente tem lá para trás, né? Teve um encontro só a respeito disso daí. Bom, então, nesse Concílio de Nicéia, estavam discutindo, né, a respeito aí da Santíssima Trindade. Então, para a gente ter uma ideia, noção da coisa, assim, hoje em dia é muito fácil, por assim dizer, né? Porque, eu quero saber um exemplo sobre a Santíssima Trindade. A igreja já tem uma visão definida. Eu quero saber sobre Nossa Senhora, já tem uma visão definida, mas no começo da igreja não era bem assim, né? Por assim dizer. Você olha para os apóstolos, eles eram judeus, daí de repente vem Jesus, dá um ensinamento novo, e daí eles falam, caramba, e agora? Como é que é? Será que isso é desse jeito? Será que isso é daquele jeito? Então eles tinham que discutir, né, entre eles ali para decidir ali qual que era a visão, né? No caso, o que é o correto, o que Deus espera da gente, o que Deus quer ensinar para a gente. E no caso, nesse Concílio de Nicéia, eles estavam discutindo aí sobre a Santíssima Trindade. E daí tinha um homem lá chamado Ário, tá? E daí a gente tem uma coisa aí que a gente chama de heresia ariana, né? E o Ário, ele falava assim que a natureza de Jesus era diferente do Pai. Então ele está falando assim que Jesus é diferente, tipo, Jesus, por assim dizer, não era Deus, né? Então começou a comentar nesse ponto. E daí a gente tem uma coisa muito interessante, né, que todos os bispos estavam ouvindo isso, mas Nicolau ficou com tanta raiva que ele deu uma bofetada na cara do Ário, né? No caso, tipo assim, você imagina a raiva que ele estava sentindo, tipo, de ver o que o cara tá falando. Tipo assim, como que você tá falando que Jesus tem uma natureza diferente do Pai, né? Não pode ter um negócio desse. Então, de tanta raiva que ele ficou, ele foi lá e deu um tabefe na cara do cara. E daí, por conta disso, né, os outros bispos ficaram, nossa, é um bispo, e ele foi lá e deu uma bofetada na cara do Ário, onde já se viu um negócio desse, né, ele tem que dar o exemplo. E daí criou-se toda uma coisa, e fala assim que eles tiraram as vestes episcopais dele, quer dizer, falou, a partir de hoje você não é mais bispo, você não é digno de ser bispo, né. E daí o que acontece, né, tem aí 2 versões praticamente dessa história, porque lembrando, como estou falando, a gente está falando aí de um santo muito antigo, né, do ano 300 praticamente, né. E no caso, uma dessas versões fala assim que de noite, né, então e ainda mandaram prender o São Nicolau ainda, né, no caso por ter dado o tabefe na cara do cara lá. E daí quando conta, né, uma das versões fala assim que de noite apareceu Jesus e entregou o evangelho para São Nicolau, e apareceu Nossa Senhora e entregou as vestes para ele de bispo. Então, quando eles vieram no dia seguinte para ver ele estava com as roupas de bispo e lendo o evangelho, né? Uma outra versão que a gente tem dessa mesma história, né, conta aí no caso que de noite os bispos tiveram um sonho em que Jesus aparecia entregando o evangelho para São Nicolau, e Nossa Senhora aparecia entregando as vestes episcopais para ele, ou seja, as vestes de bispo. E daí, diante disso, por assim dizer, se Jesus entrega o evangelho para São Nicolau, e se Nossa Senhora entrega a roupa de bispo, quem sou eu para pegar e falar que esse cara não pode ser bispo? A ideia é mais ou menos essa, né? Então,
a gente vê assim que daí eles pegaram e perceberam, eu acho que São Nicolau estava certo, né? E daí por conta disso acabou-se, lógico, rebateu-se essa heresia aí do Ário, né? Que falou aí que Jesus, a natureza dele era diferente da natureza do Pai. E daí a gente tem uma coisa que a gente chama aí na igreja de credo, niceno-constantinopolitano, que é um nome grandão aí, tá? Que é uma versão do creio que a gente tem, por assim dizer, um pouco maior, tá? Mas assim, é muito próximo aí do creio que a gente tem, quer dizer, ele só é maior, mas é a mesma coisa, tá? Você olha de um para o outro, é a mesma coisa. Bom, só para vocês terem uma ideia, São Nicolau ele é padroeiro da Rússia, da Grécia, da Turquia, dos perigos, dos naufrágios, dos incêndios e também para quem está precisando de ajuda financeira, tá? Então a gente pode invocar aí São Nicolau para todas essas coisas. Bom, o que eu gostaria que vocês gravassem desse encontro de hoje, tá? Essa questão aí do zelo, do cuidado, tá? Dessa coisa aí. Por isso que agora, se a gente for ver com relação ao Evangelho, né? Quer dizer, Jesus ali teve um momento de raiva, né? Puxa vida, como é que essa turma está transformando a casa do meu pai numa coisa de comércio? E da mesma maneira a gente vê, por assim dizer, aí São Nicolau, né, que ele fica com raiva, que ele vai lá e dá o tapa na cara do Ário, né? Então a gente percebe aí essa questão do zelo, do cuidado. Nossa, Luciano, você está falando que a gente tem que sair batendo nas pessoas aí quando as pessoas não acreditarem em Deus? Não, não é isso, gente, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que se a gente fosse pegar, por assim dizer, se São Nicolau aparecesse na nossa frente hoje e a gente falasse assim, o que é mais importante na festa do Natal? Né? Eu tenho certeza que ele iria falar assim que o mais importante é Jesus. Então, digamos assim, da mesma maneira que São Nicolau ele tinha aí um carinho imenso, né? Um amor imenso por Deus, né? E ele tinha esse zelo, né? Esse cuidado pelas coisas de Deus, né? A gente também tem que lembrar que o Natal é uma festa em que a gente lembra do nascimento de Jesus. Então, isso é o mais importante, tá? E daí, no caso, a gente vai entrar numa coisa aí que eu gostaria de fazer o nosso agir, mas eu gostaria de fazer uma proposta para vocês aí a respeito do Natal, tá? Então, eu vou voltar a falar aí nos outros encontros, tá? Para a gente pegar e ir acertando aí esse detalhe. Então, assim, eu lembro que o primeiro Natal que eu fui passar na casa da Juliana, teve uma coisa que eu achei muito interessante, né, que a família dela fazia, é que no momento ali, faltando um pouquinho para meia-noite, né, no caso, ou seja, aí quando já estava já quase para realmente a gente, por assim dizer, comemorar o Natal, né, a família reuniu, todo mundo deu as mãos, né, e o pai da Juliana ali chamou todo mundo para a gente fazer uma oração. Então, foi feito ali um momento de oração, né, que a gente agradeceu a Deus pelo ano, tudo, e né, fizemos, acho que, se não me engano, acho que foi rezado, acho que Pai Nosso, Ave Maria, né, fizemos ali um momento de oração, e depois foi cantado parabéns para Jesus. E quando fizeram isso daí, eu lembro que minha cabeça fez assim, né, eu falei, caramba, né, tanto tempo, né, eu vivendo o Natal, e eu nunca parei para pensar nisso, né? Puxa vida, né? Eu nunca cantei parabéns para Jesus no Natal, né? E o sentido, no caso, eu diria assim que, lógico que, puxa vida, é legal, né? Vamos cantar parabéns, mas assim, eu acho que o mais bonito é essa questão de você lembrar por que você está celebrando o Natal. Puxa vida, o Natal é o nascimento de Jesus, então por conta dele que eu estou, né, celebrando. E daí eu lembro que isso daí acabou virando uma tradição na família, né? Então a gente tem uma coisa assim de... eu lembro que quando a Bia era pequenininha, tudo, né, então a gente, no caso, sempre comprou bolo, né, então eu e a Juliana, a gente assumiu essa parte, no caso, da gente comprar um bolo e colocar ali na ceia do Natal, né, e daí, no caso, sempre essa coisa, tipo, faltou um pouquinho ali, reúne todo mundo, né, a gente faz um momento de oração e canta parabéns. Então, eu gostaria de dar 3 propostas para vocês e esse é o nosso agir, tá, ou seja, vocês vão conversar com a família de vocês aí, tá? E se puder até chama aí o pai e a mãe para pegar, assistir pelo menos esse trechinho aqui final, para a gente ver aí algumas coisas que vocês já de repente fazem, né? Então, no caso, eu sei que tem algumas pessoas que às vezes já têm
né, no caso assim, um costume, no caso de reunir ali, fazer um momento de oração, tá? Mas eu vou aí propor algumas coisas para vocês, tá? Algumas ideias para vocês. Então, uma das ideias é que vocês conversem com o pai e com a mãe para acrescentar um bolo, tá? Na ceia de Natal. Se pode ser um bolo simplesinho, tá? Tipo, se de repente, assim, por conta da pandemia aí, né, alguma coisa, poxa vida, não dá para ter um bolo recheado, decorado, um bolo tudo bonito, pode ser um bolo simples mesmo, tá? Mas que lembre aí no caso que a gente vai ter um momento ali que a gente vai fazer uma oração e a gente vai cantar parabéns, tá? Uma outra ideia também é, no caso, se vocês puderem aí acrescentar na decoração da mesa, né, uma vela, tá? E no caso não é uma vela simplesmente de enfeite, mas uma vela ali que a gente possa acender, tá? Então lembrando ali, quando for fazer um momento de oração, acender uma vela, né, no caso ali, para a gente fazer um momento de oração, né? Ou seja, lembrar aí que, como fala, né, tipo assim como a estrela de Belém iluminou, né? No caso ali que Deus vem iluminar o nosso coração, tá? Então, por isso aí o sentido da vela, tá? Para a gente lembrar, né, dessa coisa. E uma última coisa também, tá? Que eu vi uma vez uma sugestão que uma pessoa deu e eu achei muito interessante também é, se tiver a oportunidade, você preparar uma cadeira na sua casa, junto da mesa, tá? E que fique claro para todas as pessoas que estão ali presentes que aquela ali é a cadeira de Jesus, ou seja, é o lugar de Jesus, tá? Então a gente está, por assim dizer, colocando Jesus, né, junto da nossa mesa da ceia, tá? Então essas são as ideias, tá? Então lembrando, o bolo, tá? A vela e a cadeira. Precisa fazer tudo? Não, não precisa. Pode ser qualquer um desses três, tá? Mas assim, que tenha um momento, pelo menos, tá? Ali no caso da família se unir, né? E todo mundo rezar, lembrar por que a gente está celebrando o Natal, tá? Essa é a ideia aí pra gente, tá? Bom, para encerrar, eu gostaria de pegar e mostrar para vocês aqui uma imagem que eu acho que eu já mostrei, tá? Acho que vocês lembram aqui dessa imagem da Sagrada Família, tá? Que eu acho muito bonita, até que eu ganhei aqui de presente da minha tia. E tem uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, né, quando a gente olha para a Sagrada Família, então a gente vê, né, que tem aqui Nossa Senhora, tem São José, e a gente tem aqui o Menino Jesus, né, ou seja, por assim dizer, tanto Maria quanto José, os dois estão fazendo, de certa forma, assim, um troninho, né, no caso, para Jesus, né. E eu diria assim que, no Natal, a ideia é que o nosso coração seja esse troninho para Jesus, tá? Da mesma maneira, a gente, né, quando a gente olha, por assim dizer, para o presépio, né, o que a gente lembra? A gente lembra da manjedoura, né? Ou seja, aquele coxo ali, né, onde os animais comiam, em que Maria ali ajeitou da melhor forma possível para acolher, né, Deus que estava nascendo, né? Ou seja, Jesus ali que estava presente, né, em carne, né, e, por assim dizer, que nasceu para nos salvar. Então, eu diria assim que essa é a nossa missão, né, no caso, daqui até o Natal, que a gente possa aí transformar o nosso coração nessa manjedoura. Então, a gente tem que preparar o nosso coração para que ao longo aí do período do Advento até o dia do Natal, a gente possa receber Jesus, né? Que Jesus possa nascer no nosso coração. Só que para isso, a gente não pode esquecer que assim, quando Jesus nasceu lá em Belém, a manjedoura era um coxo onde os animais comiam. Então Nossa Senhora precisou ali preparar da melhor maneira que ela pôde ali diante da situação que ela tinha, né? Ela precisou preparar ali para acolher o corpo de Jesus. Então, da mesma maneira, como que está o meu coração, né? O que eu preciso fazer no meu coração, de repente, aí, em termos de pecado, em termos aí de perdoar as pessoas, de pedir perdão para outras pessoas, né? No caso aí, o que eu preciso fazer para preparar o meu coração para que Jesus, no Natal, ele, por assim dizer, possa vir e fazer morada no meu coração. Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu tenho certeza que se a gente pedir para Deus, né, para Ele
e mostrando pra gente quais são as nossas falhas, quais são os nossos defeitos, né? O que a gente tem que fazer aí no caso para que Jesus possa realmente vir ficar com a gente, né, no caso, e permanecer com a gente no Natal, né? Com certeza Deus vai ajudar. Então essa é a nossa missão, tá? Então, no caso, a gente tem aí algumas semanas, né, no caso até o Natal, aí para a gente estar se preparando. E daí, como eu falei, o nosso agir, tá? Conversa com o pai e com a mãe para ver aí o que a gente, quais dessas ideias que eu dei vocês vão conseguir implementar, tá bom? Bom, para a gente encerrar, né, eu gostaria de encerrar aí com uma oraçãozinha bem curtinha que a gente tem, né, que tem a ver aí com a Sagrada Família, né? Então, Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoai as nossas famílias e aumentai a nossa fé. Então é isso, esse foi o encontro de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem, se Deus quiser. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal.